fé em tempos de guerra. Nós estamos numa guerra, estamos num conflito espiritual, porque a partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, a gente entra na guerra, né? Quando a gente é ímpio, quando a gente não é cristão, a gente está na guerra como prisioneiro de Satanás. Mas depois que você é liberto dessa prisão de Satanás, aí você entra na guerra como soldado e não como prisioneiro. Mas, amados, a gente está vivendo aqui, ultimamente, eu sei que é um assunto que já está bastante saturado, né? Tem gente que não aguenta mais ouvir falar do tal do flango, como é que é? Do flango frito, o coronavírus. Mas é sempre oportunidade para a gente estar fazendo um paralelo, né? Para a gente estar trazendo uma palavra de conforto, uma palavra relacionada ao momento que a gente está vivendo, né? Então eu quero compartilhar com você, amados, uma situação que um rei chamado Josafá enfrentou, tá? E como o título dessa mensagem é A Fé em Tempo de Guerra, então a gente vai estar trabalhando a questão da fé, porque a fé, ela é um fenômeno, a fé, ela não tem uma explicação científica para a fé, né? Não existe explicação científica para a fé. A fé é você acreditar em algo que transcende a ciência, que transcende expectativas, e ela é algo muito pessoal. É uma certeza baseada em coisas abstratas, porque senão não é fé, né? Se não for assim, não é fé. Mas a gente vê que as Escrituras, por ser um livro de fé, ela tem histórias de homens que venceram guerras, homens que fecharam a boca de leões, homens que venceram gigantes, homens que venceram lutas muito desiguais, com uma extrema desvantagem, mesmo assim venceram, porque tiveram fé em Deus. E eu quero então contar aqui para você uma dessas histórias de um homem que venceu uma guerra pela fé. Mas tem um detalhe que depois eu quero chamar a sua atenção. Esse detalhe da fé desse homem, ou da fé deste povo, tá? Deste povo. E antes de entrar nesse mérito, amado, eu quero fazer jus aqui ao dia de hoje. Nós estamos de jejum, eu estou de jejum, né? E Josué também. Aqui você vai me filmar de costa aqui. Não, estou pegando. Tá, é que ele está fazendo a filmagem para o Instagram, né? Então, amados, nós estamos vivendo esse tempo, né? E há um diferencial nesse tempo de jejum que nós estamos vivendo, porque ele foi sugerido por pelo presidente da nação. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro conclamou toda a nação para uma campanha de jejum e oração no dia de hoje, e a maioria esmagadora das igrejas atenderam a esse apelo. Você pode imaginar o impacto espiritual que isso está causou já no reino das trevas. Você pode imaginar, amados, que o quanto o exército, a igreja está sendo fortalecida, está sendo instrumento de Deus para inibir todo o projeto do diabo contra essa nação, seja pelo coronavírus, seja pela corrupção, que aliás a corrupção eu acho que mata até mais, né? Seja essa crise que nós estamos passando, enfrentando. E eu tenho certeza, amados, que pela oração da igreja, aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer em intensidade muito menor do que se a gente não tivesse orado. Vai ter desemprego? Vai, mas em quantidade muito menor. Vai morrer gente pelo coronavírus? Vai, mas em quantidade muito menor. O tempo de quarentena vai ser reduzido? Eu creio nisso. Tá? Porque há uma igreja militante, uma igreja que está orando, intercedendo, e não só por essa pandemia que aí está, mas contra a corrupção, que na minha ótica, na minha maneira de enxergar as coisas, é o pior vírus que existe.
é a corrupção. Ela traz misérias, ela traz pobreza e ela mata muito mais do que uma epidemia. Não desmerecendo essa que aí está, mas, amado, quando você bota no seu bolso, ou quando um político bota no bolso dele uma verba que deveria ser investida na saúde, então ele está matando gente nos leitos dos hospitais. Quando um político ele embolsa uma verba, né, um deputado, um senador, que seja quem quer que seja, tá, coloca uma verba que deveria ser destinada ao asfaltamento, à melhoria das estradas, ele então está matando as pessoas que morrem de acidentes nas estradas porque as estradas estão esburacadas, porque estão mal sinalizadas. Enfim, a corrupção, ela mata. E a nossa oração, o nosso jejum também é contra isso. Não é só contra o coronavírus, não. O coronavírus é um detalhe, mas a corrupção que está instalada no país e que precisa ser tirada, é essa corrupção, tá? Então, amados, mas voltando aqui para fazer um link com a pregação, o nosso presidente, ele proclamou um jejum, uma guerra espiritual. E nós abraçamos essa guerra espiritual. E nós temos aqui, amado, um relato parecido, numa situação parecida, ou que a gente possa até fazer uma comparação, tá? De um rei chamado Josafá, e a história dele está narrada no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Olha o que diz o texto. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá, ou seja, 3 nações contra Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é En-Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum por todo Judá. E Judá então se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há forças para resistir esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vou dar uma pausa aqui, só para a gente entender aqui uma coisa interessante. Josafá, o rei Josafá, ele fez menção de uma promessa que Deus fez a Salomão, quando Salomão construiu aquele templo, o templo de Salomão, e dedicou aquele templo, e Deus então, ele fala para Salomão, ou Salomão primeiro faz uma oração, uma longa oração, né, a Deus, e Deus como resposta, ele fala para Salomão em sonho de noite, e é a famosa palavra que a gente conhece, que é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua prece e sararei a sua terra. Josafá, ele fez menção, tipo como quem está lembrando Deus, olha Deus, no passado, essa casa, eles estavam ali, a Josafá e toda a multidão estava em frente ao templo, em frente do templo. Eles não podiam entrar no templo, né, porque não eram sacerdotes, mas eles estavam em frente ao templo e trazendo a memória, inclusive do povo e de Deus, Senhor, esta casa foi edificada e nela foi feita uma promessa de se nós nos convertêssemos dos nossos maus caminhos, que se viesse a peste, se viesse a guerra, se viessem os nossos inimigos contra nós, e nós clamaríamos ao Senhor, e o Senhor nos ouviria. E aí, Josafá, então, ele faz essa oração apelando para aquilo que Deus já havia prometido. Então, veio, continuando aqui, a leitura. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e suas mulheres e seus filhos. Eles estavam todos em frente ao templo ali, tá? Perante o Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amado, nós estamos numa guerra aqui, dando uma pausa aqui, numa guerra, e nesta guerra nós estamos clamando ao Senhor, estamos nesse jejum, estamos aqui nessa aflição de alma diante do Senhor. E entenda isso como o eco dessa profecia, desse profeta. E quando nos nossos ouvidos, hoje em 2020, 5 de abril de 2020, Deus falando, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Glória a Deus. E ele continua, amanhã descereis contra eles, e eles que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amados, isso é uma palavra alentadora para nós que estamos numa guerra hoje. E é o mesmo Deus, o Deus de Josafá é o Deus do Brasil também. Amém? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram em terra perante o Senhor, adorando-o. Olha que eles nem tinham ido para a guerra ainda, eles adoraram antecipadamente. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou então Josafá cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros para destruir-se. Nisto chegou a Judá o atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias
saquearam o despojo, porque era muito. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou próspero, quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Amado, que história tremenda, né? Essa é uma das histórias que vale a pena a gente contar, que vale a pena a gente ler e vale a pena a gente meditar, porque é a história de um Deus que foi favorável ao seu povo, de um Deus que não virou as costas para o seu povo, de um Deus que ouviu o clamor do seu povo. E hoje, amado, hoje há um povo clamando a esse mesmo Deus. Você acha que Deus não vai ouvir? Há um povo que está confessando nesse momento os pecados da nação. É sim, amados, porque também não é somente você orar para que Deus poupe essa terra, porque há pecados na nação, há brechas que foram abertas na nossa nação e que nós precisamos confessar diante de Deus. Nós precisamos nos colocar como sacerdotes, porque a igreja é sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo sacerdotal. E qual é a função do sacerdote? Interceder pelo povo. Então está havendo no dia de hoje, não apenas um jejum de oração, mas de confissão dos pecados da nação, para que Deus seja favorável. Será que Deus não ouvirá? São 210 milhões de habitantes no Brasil. Deus poupou a cidade de Nínive, que tinha apenas 110 mil habitantes. Menor do que Vitória da Conquista, 3 vezes menor que Vitória da Conquista. Deus não poupará uma nação de 210 milhões de habitantes? E há uma promessa, amado, que diz, que eu falei agora, que Deus promete para Salomão, e esse mesmo Deus que prometeu para Salomão, estende essa promessa a nós outros hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu olharei para a sua terra, sararei a sua terra, e os meus olhos estarão continuamente sobre ela. É uma promessa do Senhor em relação a Israel, mas é uma promessa do Senhor também para a igreja. Amém, amados? Mas olha só, quando Josafá, o profeta chegou para Josafá e falou: Josafá, nessa guerra vocês não terão que lutar, vocês vão ficar apenas observando, porque o Senhor vai lutar essa guerra para vocês. Amados, Josafá, ele se apegou a essa palavra com tanta fé, e aí ele foi lá, chamou os levitas, os cantores. Josafá chamou os cantores. E interessante que numa guerra, quando você vai para uma investida bélica, você não chama os cantores, você chama os guerreiros. Quando você vai para uma empreitada de guerra, você não chama o ministério de louvor, você não chama as bandas, você chama os soldados, você chama os caras que sabem atirar, você chama os caras que sabem se defender, que sabem usar uma lança, que sabem usar um arco e flecha, no tempo de Salomão, né, ou de Josafá. Mas Josafá, ele fez o contrário, ele chamou os levitas, ele chamou o que ele tinha de melhor em armamento, que é a adoração. Os meninos da adoração, ele chamou ali os levitas, que eram responsáveis pelo templo, e organizou todo mundo ali com as trombetas, os cantores, e tinha um refrão ali que dizia assim: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá, ele não colocou o armamento pesado à frente do exército, pelo contrário, ele colocou os adoradores. E amados, e nós temos que aprender uma coisa: para a guerra contra Satanás, não vale canhões, não vale bazuca, não vale mísseis, não vale artilharia pesada. O que Satanás mais teme é a oração dos servos do Senhor. A nossa mais
perigosa arma contra as hostes espirituais do mal, amados, está na igreja, não está nos quartéis. A arma para vencer essa crise que nós estamos vivendo, a arma para vencer essa violência que nós estamos enfrentando na nossa nação, a arma para vencer tudo que está vindo contra nós, contra a igreja, não está nos quartéis, não está no poder legislativo, judiciário, executivo. Não, a arma está na igreja. Porque toda guerra, primeiro ela é travada no reino espiritual. E ela repercute no reino físico. Toda guerra. E é Satanás que coloca os homens uns aos outros. Mas olha o que aconteceu, amado. Que coisa impressionante. Os judeus, os moradores ali de Judá, o exército de Josafá, não precisou mover uma espada, não precisou atirar uma flecha, porque quando eles chegaram no campo de batalha, o anjo do Senhor já tinha feito o serviço. E sabe como? Eram 3 nações ali, né, para guerrear contra Josafá. 3 nações. Por alguma razão, eles se desentenderam. E aí um começou a guerrear contra o outro. Um começou a matar o outro. Eles saíram para guerrear contra Judá. E, por alguma razão, um se voltou contra o outro e eles se mataram. Quando os exércitos ali de Judá foram lá para o campo de batalha para guerrear, não tinha mais ninguém para matar. O anjo do Senhor já tinha feito o serviço. Ou seja, eles mesmos se mataram. E Josafá então só precisou recolher os despojos, a riqueza, pegou a riqueza deles e levou para casa. E chegou lá, eles adoraram ao Senhor. Amados, o que é que nós podemos aprender com isso? Que a adoração, que o louvor é a nossa arma de guerra para esses tempos. A oração com jejum, a nossa arma de guerra. É claro que nós não podemos ficar omissos e nem calados em relação à corrupção que aí está, porque tem um ditado que diz que quem cala consente. Nós não podemos ficar calados, mas também, amados, nós não podemos contar com outras forças a não ser com o Senhor dos Exércitos. É Ele que garante as nossas vitórias, é Ele que garante o sucesso das nossas batalhas. E nós estamos numa batalha conjunta, amado. E que não é apenas uma epidemia, como eu falei no início. É uma corrupção institucionalizada que precisa urgentemente ser retirada, precisa ser tirada como uma gangrena, né? Numa perna, num dedo, que você tem que arrancar fora para não contaminar o resto do corpo. Então, o nosso Congresso, ele precisa ser tratado com tratamento radical ali, amado. Porque a corrupção naquele lugar está institucionalizada. Esse é o pior câncer. É a pior doença de um país. É a corrupção dos seus legisladores. E é o que está acontecendo na nossa nação. Eu não tenho medo do coronavírus, não. A minha preocupação não é o coronavírus. A minha preocupação, amados, é essa bandidagem que aí está. É essa articulação demoníaca de muitos dos nossos representantes ali, querendo empobrecer o Brasil para implantar um regime de governo que vai levar o Brasil à pobreza, como a Venezuela, e talvez até pior. E isso nós não vamos permitir, nós não vamos deixar, porque nós somos uma nação sacerdotal. Somos mais de 80 milhões de cristãos, acho que até mais, né? De cristãos, não de evangélicos apenas, cristãos, incluindo a Igreja Católica, né? Então somos um país predominantemente cristão, amado. Então, não podemos deixar que um grupinho de homens mal intencionados empobreçam toda uma nação, mais de 210 milhões de pessoas. Nós não vamos deixar. E a igreja, ela vai fazer a sua parte, como já está fazendo, de orar, de denunciar o pecado, e os pastores
Denuncie de púlpito isso, não é errado não. A corrupção ela tem que ser denunciada. Os membros das igrejas, eles têm que ser ensinados. Isso é cidadania. Sobre política. Por que a gente não ensina sobre política na igreja? Tem que haver essa separação? Não. Claro que a gente não vive em função da política, mas a gente também não pode ser alienado sobre isso. Porque é na nossa ignorância que nós somos manipulados. É na nossa ignorância que nós somos enganados. E é por isso que nós temos que ensinar as nossas igrejas sobre política e denunciar realmente a corrupção. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma